Deus abençoe você e toda a sua linda família. Estamos num propósito de 7 dias, tarja preta. São estudos que vêm para lhe confrontar, para lhe sacudir, para lhe chacoalhar, para trazer aquilo que você está precisando nesse momento e lhe fazer se posicionar para escrever uma nova história. Quando um médico entra com uma medicação tarja preta, aquela medicação ela é prescrita de forma especial. São receitas duplas. A farmácia só pode vender aquela medicação retendo uma das vias do formulário. Não pode vender de forma alguma se não for com a receita especializada. Esses ensinamentos Deus traz para os seus filhos. Aqueles que querem, precisam de algo para mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar o seu legado, mudar a história de sua família, dos seus filhos, netos e bisnetos. Nesse sexto estudo, nós vamos ver a justiça e a injustiça. Nós vamos ver como o dinheiro tem sido utilizado de forma injusta para gerar frutos de injustiça, enquanto o plano original de Deus é que os filhos de Deus usem o dinheiro como ferramenta para multiplicar os frutos da justiça. Vamos orar e pedir a Deus que o Espírito dele fale e ministre aos nossos corações, que possamos chegar ao final desse estudo com os frutos da justiça cravados e gravados dentro de nosso coração, que o Espírito de Deus dê o crescimento e faça com que eles cresçam em nossa vida, em nossa família e ao nosso redor. A palavra inicial desse estudo está no livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 12. Por toda parte, gente é paga para matar, assassinos de aluguel, agiotas que cobram juros abusivos e sujeitos que praticam a extorsão, obtendo ganhos injustos. Estas pessoas não se lembram de mim. Esta é uma fala do próprio Deus e choque-se você. Ele está falando para o seu povo, para os seus filhos. Ele não está falando para as pessoas do mundo. Nós sabemos que estão lá os assassinos, as pessoas que com dinheiro pagam para outras pessoas matarem para elas. Pessoas que aceitam esse pagamento para fazer o serviço. Pessoas que usam o dinheiro como uma ferramenta da injustiça, que usam o dinheiro para cobrar juros abusivos, para extorquir, para aprisionar pessoas. Mas Deus está chamando a atenção que dentre os seus filhos isso também se tornou uma prática comum, que nós estamos fisgados pelo mal da injustiça. Mamon se disfarça de anjo de luz. Ele não vem declarando toda a sua maldade. Ele trabalha ao lado de Satanás, proliferando a injustiça contra toda a humanidade. Ele não vai deixar os filhos de Deus escapar. Ele entrou na igreja, ele entrou no coração da noiva e ele manifesta a sua injustiça sem que estejamos atentos. Então presta atenção. Fica aqui comigo até o final e vamos orar para que Deus fale conosco. Espírito Santo de Deus, nos cobre com o teu sangue, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento. Precisamos compreender o que o Senhor tem trazido de alerta, de exortação, o que o Senhor está bradando e falando aos teus filhos. Nós queremos aprender os caminhos que agradam ao Senhor. Nós queremos escapar das ciladas, das armadilhas, das setas malignas que o inimigo tem jogado contra nós e podemos estar aprisionados sem nem estar percebendo. Por favor, ministre o sangue também em todos os nossos amados, em nossos maridos, em nossos filhos, netos, bisnetos. Deus, em nome de Jesus, livra a nós e aos nossos. Fala conosco, trazendo luz, trazendo graça, trazendo força, trazendo cura, trazendo libertação, em nome de Jesus. Como toda ferramenta, como todo instrumento, o dinheiro ele vai ser usado ou para construir justiça ou para construir injustiça. O dinheiro é usado para injustiça, para multiplicar os frutos da injustiça, quando ele aprisiona, quando ele escraviza, quando ele, através da usura, leva as pessoas a fazerem coisas que elas não gostariam, que elas não escolheriam se elas tivessem opção, se elas tivessem sanidade mental, emocional, sanidade financeira. A usura pecuniária acontece quando os juros, as taxas, as multas se tornam
exorbitantes, prendendo as famílias em um ciclo viciante e compulsivo, saindo de uma dívida, entrando numa próxima dívida, saindo de uma dívida, entrando numa próxima dívida. No Brasil colonial, os escravos, eles dormiam onde o dono deles permitia. Muitos dormiam na senzala, um grande galpão, sem nenhuma espécie de aconchego ou de conforto. Todos juntos, os donos dos escravos forneciam o alimento, eles forneciam o que agradava a eles, não o que os escravos precisavam. Eles trabalhavam o número de horas que os seus donos requisitavam. Eles trabalhavam no lugar que os seus donos requisitavam. Eles não tinham liberdade de ir, de vir. Não tinham liberdade de escolha, não tinham liberdade de tempo, não tinham liberdade para pensar. Não tinham liberdade para descansar. Eles faziam aquilo que lhe era dito para fazer, da forma como era dito para ser feito. Muitos deles ficavam aprisionados com correntes. Muitos levaram correção na base da chicotada, na base de ficar sem alimento. O Brasil deixou de ser colônia. O Brasil passou a ser um país livre. Nós escolhemos os nossos governantes. Mas a nossa população continua escravizada, continua acorrentada a correntes invisíveis dos juros, multas e moras que fazem com que a população não tenha poder de escolha. Não escolhemos qual é o nosso lazer. Quando temos algum lazer, ele é muito pequeno, ele é muito ínfimo. O peso das dívidas traz sobre as famílias a mentalidade de pobreza, a mentalidade de servidão, um peso excomunal em suas costas. As pessoas não escolhem o que elas gostariam de ser, não desenvolvem seu potencial, não chegam a cumprir o seu destino. O desenho original que Deus tinha para cada família, para cada pessoa, se perde no meio de uma cultura que promove a facilidade. A cultura da facilidade entrou em todos os lares. Todas as pessoas podem ir até uma loja de departamento e comprar de forma parcelada. Recebem em casa um cartão de crédito com muito mais crédito do que elas têm condições de dar conta. Desejam fazer uma reforma em casa, se dirigem ao banco para encontrar um crédito pré-aprovado para aquele empréstimo. Assinam alguns papéis, levam para casa todo aquele dinheiro. Não saber administrar o dinheiro, não entender as correntes invisíveis que veio com elas na hora que assinaram aquele contrato. Começa o processo de escravidão, que se perpetua de geração em geração. Os carros são financiados, as casas são financiadas, os eletrodomésticos são parcelados, todas as compras são parceladas. A alimentação da casa tem sido comprado de forma parcelada. Nós precisamos fazer com que o nosso custo de vida seja financiado pelos nossos ganhos. O nosso custo de vida precisa encolher o tamanho do nosso ganho. Quando nós somos fiéis em administrar bem os nossos ganhos, em apertar o cinto, em apertar as nossas escolhas, em apertar as nossas decisões, em colocar em Deus a nossa confiança, em aprender a fazer a nossa lista de obrigações, de necessidades, de desejos, orar a Deus, clamar, pedir. Deus é o Deus que dá. Então nós, para recebermos de Deus, precisamos pedir, continuar pedindo. Algumas vezes buscando, algumas outras vezes batendo. Existem níveis de busca, existem níveis de procura, existem níveis de guerra espiritual. Isso para os filhos de Deus, que temos acesso a Deus, que podemos fazer um download das nossas necessidades. Mas dá muito trabalho. É mais fácil pegar um cartão de crédito e usar todo aquele crédito, ainda que nós temos plena consciência que não temos aquele dinheiro na conta, que quando chegar o dia da fatura, vamos ver como vamos fazer. Deus irá prover. Este não é o Deus da Bíblia. Romanos 1,18. Por isso a ira de Deus é revelada do céu contra toda falta de temor a Deus e as injustiças que os homens cometem uns contra os outros, os quais não deixam que a verdade seja conhecida por causa das suas más ações. Deus não vai pactuar com as nossas más ações. As nossas más ações estão pactuando com as injustiças, estão colaborando, aumentando o fruto da injustiça. Mamon vai utilizar
a cultura da facilidade para nos levar a usar todo o crédito do cartão de crédito, a usar os empréstimos consignados, a financiar a casa, a financiar o carro, a vivermos uma pressão, uma opressão que vai explodir com a nossa saúde física, com a nossa saúde emocional e com a nossa saúde relacional. Vamos criar filhos indolentes, vamos criar filhos precipitados, vamos criar filhos que não planejam nada porque aprenderam conosco a não planejar nada. Aprenderam conosco que o que nós queremos, nós devemos fazer e as consequências, o futuro trará as soluções. Jogamos para frente como se as coisas fossem se resolver do nada. Dentro de casa, aprendem conosco a crescer, a se tornarem adolescentes irresponsáveis, irreverentes, rebeldes, adultos que não respeitam os limites. São desobedientes aos pais, são irreverentes com a sociedade, são irreverentes com as suas finanças, entram em relacionamentos conflitando uns com os outros, brigando e mais na frente esses relacionamentos estão se partindo. Não entendemos que havia dentro de casa, dentro da nossa administração financeira, uma irreverência, um fermento de injustiça que foi se proliferando para todas as áreas da nossa vida. Essa é uma batalha espiritual, mas ela é também uma batalha emocional. Ela é uma batalha do nosso ego. Ela é uma batalha que nós precisamos nos conhecer, olhar para nós em espírito e em verdade, nos examinar, fazer com que as podas aconteçam. Termos coragem de utilizar as podas. Sabe o que é uma poda? Quando você tem uma árvore, você tem que de vez em quando entrar com a tesoura e cortar os galhos que estão levando os nutrientes para longe da árvore. Eles precisam ser aparados para que os nutrientes venham e aquela árvore possa atingir o seu potencial máximo. Nós precisamos cortar as distrações, nós precisamos cortar o extra, nós precisamos aprender o que de fato é a prioridade. A palavra de Deus diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Muitas vezes nós estamos buscando as demais coisas, queremos orar para Deus nos satisfazer nas demais coisas, esquecemos a justiça de Deus. Esta é uma batalha que nós precisamos das armas espirituais e nós precisamos nos posicionar contra a injustiça, contra as más ações. Contra qual más ações? As nossas más ações, as nossas más escolhas, contra a cultura da facilidade. Existe um conhecimento, uma instrução na palavra de Deus, que os filhos de Deus precisam se curvar à instrução de Deus e não querer que o mundo se curve aos seus desejos. Viver a justiça na nossa vida é viver a justiça financeira, é treinar a nós mesmos e em seguida, com o nosso comportamento, com o nosso posicionamento, com a nossa postura, treinar aos nossos, que viver dentro do limite, que viver submisso ao limite é viver submisso a Deus. Sermos capazes de administrar a nossa vida financeira vai mostrar aos nossos filhos a grandeza do nosso Deus. Colocar as nossas contas em ordem, manter as nossas contas em ordem, prestar contas a Deus, e muitas vezes nós precisamos de uma pessoa humana que nos ajude nesse papel de prestar contas. Vai nos fazer andar em grandeza, vai nos fazer andar em justiça, vai nos fazer nos posicionar contra a injustiça. A quarta maneira bíblica de usar o dinheiro é aumentar, é multiplicar os frutos da justiça. Só podemos multiplicar aqueles frutos que nós já temos. Não temos como utilizar bem o dinheiro para multiplicar os frutos da justiça lá fora, se dentro de casa estamos agindo com injustiça, se com as nossas emoções, com as nossas finanças estamos agindo com injustiça. Apenas aquelas pessoas que aprendem a manusear bem o dinheiro vão poder multiplicar os frutos da justiça, vão poder usar o dinheiro abundante, o dinheiro que transborda, que Deus faz transbordar propositalmente para gerar frutos de justiça em outras vidas, para construir relacionamento. O dinheiro vai ser utilizado para construir e não para destruir. Os problemas financeiros, os problemas nas famílias não estão na falta de recurso.
e sim na falta de treinamento, na falta de disciplina, na falta de submissão à mentalidade divina da justiça no uso da boa administração financeira. Enquanto não estivermos gerenciando as nossas finanças e administrando bem as nossas finanças, vamos querer promover justiça do nosso modo, e o nosso modo está injusto, então vamos estar promovendo injustiça. Pessoas que estão com problema financeiro, elas querem que outras pessoas lhes socorram, elas pedem emprestado ou elas pedem um valor, e você que tem o dinheiro e que tem um coração generoso, acredita que está fazendo justiça naquela vida, favorecendo aquela vida ao emprestar. Mas quando você empresta sem dar uma data certa para aquela pessoa começar a lhe pagar, sem estabelecer quais são os valores das parcelas, não cobrando nenhum juros, você já está ajudando aquela pessoa, mas você precisa dar uma data e um valor para ela lhe pagar as parcelas. Quando você não estabelece a data nem o valor da parcela e você diz, você vai me pagar quando puder, você está ampliando os frutos da injustiça. Mamão vai trabalhar, aquela pessoa jamais vai conseguir juntar o dinheiro para lhe pagar, ela vai começar a ter vergonha de lhe encontrar, ela vai começar a lhe evitar, ou ela vai ver em você uma fonte fácil de conseguir mais dinheiro e ela vai voltar para pedir mais. Isso pode ser um irmão, isso pode ser um amigo, isso pode ser um parente, isso pode ser uma pessoa distante. Quando nós não passamos pelo processo de apertar o cinto, de ajustar as nossas contas, de organizar as nossas finanças, nós não temos coragem de dizer que não vamos dar, ou não temos coragem de fazer um acordo bem escrito e bem traçado de um planejamento. Vou lhe emprestar tantos R$1.000, você tem que me prestar conta a cada 15 dias do que você está fazendo com esse dinheiro, a cada mês você vai me pagar uma parcela de tanto, eu vou lhe ajudar no seu processo, eu quero ver você sair dessa situação, você precisa fazer a sua parte, eu estarei ao seu lado. Essa é a forma certa de fazer a multiplicação dos frutos de justiça. Mas quando não estabelecemos isso, acreditando que estamos sendo generosos, nós estamos contribuindo com mamon. Mamon quer fazer com que a pessoa continue no buraco. Mamon quer acabar o seu relacionamento com a pessoa. Mamon quer acabar com a reputação daquela pessoa. Quero lhe contar um caso verdadeiro e prático. Uma das minhas mentorandas, ela estava separada com 2 filhas pequenas, ela precisou passar pelo processo de entender quais eram as suas entradas, quais eram as suas prioridades, cortar determinados gastos, determinadas obrigações, eliminar aquilo que não lhe era essencial para fazer o seu orçamento caber dentro da sua renda. Isso lhe trouxe trabalho, isso lhe trouxe dedicação, isso lhe trouxe amadurecimento. Isso fez com que ela crescesse na fé. Ela precisou fazer listas, ela precisou de orar, ela precisou ver Deus colocar a mão. Enquanto o seu salário não aumentava, Deus trouxe renda de um lugar, renda de outro. Ela organizou toda a sua vida financeira. Quando ela estava com a sua vida financeira organizada, ela comentou que se incomodava muito, porque o seu irmão estava sempre lhe pedindo dinheiro, e sempre em sufoco, sempre lhe pedindo dinheiro, e sempre em sufoco. Por ser cristã, ela acreditava que devia emprestar, até que ela ouviu esse estudo sobre multiplicar corretamente os frutos da justiça, entendeu que ela estava colaborando para multiplicar os frutos da injustiça, e ela então resolveu ter coragem e dizer não ao irmão. Entendam uma coisa, o irmão dela ganhava igual a ela, não tinha filhos e estava sempre em problemas financeiros. Os problemas financeiros dele não vinham do valor da renda. Os problemas financeiros dele vinham do mesmo lugar, que era o problema da minha mentoranda, que era o meu problema e que provavelmente é o seu problema, de não saber administrar aquilo que chega nas suas mãos. Ela tomou coragem para dizer para ele que não ia mais dar e nem ia mais emprestar, que ele precisava aprender a ajustar as suas contas, rever as suas prioridades, eliminar o que precisava ser eliminado, organizar o que precisava ser organizado. Você acha que esse irmão gostou? Não, esse irmão não gostou, mas ela estava prevenida que as pessoas que vêm até nós querem uma solução fácil, uma solução rápida, elas não vão gostar quando nós dizemos não. E nos dói. Mas não vai nos doer menos do que continuar sendo aquela pessoa que promove a injustiça na vida daquela pessoa. O irmão tentou ainda de diversas maneiras e de diversas formas fazer chantagem emocional para continuar recebendo os empréstimos e as ajudas financeiras. Ela foi firme. Ao final de 1 ano inteiro, aquele irmão acordou
caiu em si e ele agora está no processo de ajustar a sua vida financeira. Enquanto ele continuava se debatendo com a sua má administração, ele prestava atenção na vida da irmã que estava organizada, o dinheiro dela dava para ela, dava para as filhas, dava para poupar, dava para investir no futuro, agora dava para ela promover diversão, lazer para ela e para as filhas, e a vida dele continuava empancada em um problema e outro problema, porque ele estava mergulhado na cultura da facilidade. Provérbios 11:18 nos diz que o injusto recebe um salário ilusório, mas o que semeia a justiça terá recompensa verdadeira. A minha amiga continua ajudando o seu irmão da forma correta, está dando aula sobre finanças, já escreveu um livro sobre finanças. A vida dela está sendo recompensada desde que ela resolveu andar nos caminhos do Senhor e construir justiça à maneira de Deus. Provérbios 22:8 nos instrui: quem semeia a injustiça colhe a desgraça e será castigado. Todos nós precisamos correr para longe da cultura da facilidade. Nós só podemos comprar aquilo que vamos dar conta de pagar. Só podemos entrar numa negociação se estivermos com a cabeça limpa, livre, se tivermos respaldo, se tivermos orado, se Deus tiver consentido. Não podemos fazer as nossas negociações jogando para frente e dizendo Deus proverá. Deus vai prover aquilo que Ele promete prover. Deus não vai prover as nossas injustiças. As nossas injustiças, elas vão trazer ainda mais injustiças para as nossas vidas. Eu e você, nós queremos ficar longe da injustiça. Então fale junto comigo e escreva a sua declaração profética. Não importa como está a sua situação hoje, mas você precisa falar 1000 vezes até que entre em você, até que você pense dessa forma, até que o seu sistema respire a justiça de Deus. Manterei a minha família longe das dívidas. 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 Isso é uma declaração profética. Isso é um comando que você está dando a você. O que você fez está feito, mas o que você fará de hoje em diante estará de acordo com a sua declaração profética. Manterei a minha família longe das dívidas. Vamos orar para selar. Espírito Santo de Deus maravilhoso, obrigada porque essa palavra é forte, essa palavra é tarja preta. Nós queremos ficar longe das dívidas. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes não enxergarmos as correntes invisíveis que a cultura da facilidade tem colocado ali. E nós temos agarrado, achando bonito, achando prazeroso. A nossa carne quer o prazer. Nós queremos realmente descansar no bem bom, mas sabemos que o Senhor tem a sua forma justa de trazer o bem bom. Nós queremos a sua forma. Nós queremos rejeitar as nossas antigas decisões e queremos manter esse compromisso de daqui para frente estar longe da cultura da facilidade, longe de estar satisfazendo o nosso primeiro impulso, de estar fazendo negócio na pressa, de estarmos acorrentados ao que o outro pensa, ao que o outro faz, a fazer qualquer coisa para satisfazer o hoje, sem pensar no amanhã, sem pensar como no futuro vamos resolver a questão. Senhor, em nome de Jesus, vem sobre o teu povo, vem sobre nós, Deus. Traz a tua luz, tira o tampão que está impedindo a nós de enxergarmos as armadilhas. Tira o tampão que tem feito com que o teu povo tenha andado atrás da manada, atrás daquele outro, atrás do empréstimo, atrás do cartão de crédito, atrás da venda parcelada, atrás da facilidade. Senhor, é claro que nós queremos viver bem, é claro que nós queremos ter uma casa organizada para os nossos filhos, é claro que nós queremos ter um alimento gostoso para oferecer na nossa mesa. Precisamos aprender como fazer de acordo com a tua justiça. Queremos depender do Senhor. O Senhor trouxe o maná para o seu povo no deserto, mas depois o seu povo precisou trabalhar e o seu povo precisou conquistar o maná lá fora, de uma forma ou de outra. Nós queremos estar dependendo de ti. Por favor, Senhor, olha as nossas listas de necessidade, olha as nossas listas de obrigação, olha também, Senhor, as nossas listas de desejo. Nos ajuda a nos movermos de acordo com a direção
do teu Espírito, só entrarmos naquilo que o Senhor nos impulsionar para entrar e sairmos o mais rápido possível de todos os laços, de todas as ciladas, de todos os empréstimos que fizemos. Que o Senhor envie do norte, do sul, do leste e do oeste recursos para o teu povo pagar, arcar com seus compromissos financeiros mês após mês e para se manter longe das dívidas. Libera, Senhor, estes teus filhos da usura, libera dos juros exorbitantes, libera das multas. Em nome de Jesus, traz as melhores oportunidades. Aqueles que estão vendendo, ajuda que eles fechem os melhores contratos, que eles fechem as melhores vendas. Aqueles que estão precisando de um emprego, traz os melhores empregos, que eles possam colocar o seu currículo e não cansar de colocar até que eles sejam chamados e contratados. Aqueles que estão comprando, que eles pensem bastante se realmente é o tempo de comprar, se realmente precisam do que estão ali adquirindo e que eles possam fazer a melhor compra. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos organizar as nossas finanças, que nós possamos andar e viver em justiça, que nós possamos deixar essa herança para os nossos filhos, netos e bisnetos. Viver em justiça e usar o dinheiro para multiplicar os frutos de justiça. Abençoa todos aqui, abençoa cada causa que está sendo exposta, abençoa cada solicitação de oração, cada clamor, cada súplica. Liberta o teu povo das dívidas, do vício, das compras compulsivas, dos negócios impensados, precipitados. E nos abençoa com a presença constante do teu Espírito em nós, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, qual é o tema que você está precisando de ajuda? Qual é o assunto que você quer que eu traga um estudo para você? Escreve também aí nos comentários que eu vou ter a honra de estudar esse tema e trazer ele para colaborar nesse seu processo. Peço a você que, como forma de gratidão, deixe o seu legal, seja generoso. Você recebeu um estudo, agora colabore deixando aí o seu legal. Você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, sempre deixe o seu like, copie o link e convide outras pessoas para termos famílias estruturadas, multiplicando os frutos da justiça. Deus os abençoe. Nos veremos no 7º e último estudo desse propósito Tarja Preta.